Boa tarde, hoje eu vou falar sobre a dopagem bioquímica, o doping, né? Já vou avisando que eu não sou bom de fazer slide, então por favor não me julgue se os slides ficaram uma bosta, mas eu tentei o meu melhor. Eu escolhi esse tema porque eu sempre fui muito ligado ao esporte. Não sou o maior praticante, mas eu sempre gostei bastante de acompanhar futebol, vôlei e esses negócios tudo. E recentemente eu assisti uma série, né, chamada Olimpo da Netflix, que era um bando de atletas jovens que eles ficavam lá em uma casa com o objetivo único de treinar para as Olimpíadas e tal. E daí, por causa da pressão, eles começaram a usar o doping, né? Que lá caiu uma pressão muito grande sobre eles em querer ser o primeiro lugar e tal. E foi uma série que me interessou muito. Então, hoje eu vou estar aqui falando sobre a dopagem bioquímica, vou explicar como ela funciona, as substâncias que são usadas, os riscos para a saúde e qual a gravidade disso para o corpo humano e também para o esporte. Vou começar aqui explicando o que é a dopagem bioquímica. Na real, é o uso de substâncias químicas ou até mesmo de hormônios para aumentar de forma artificial o desempenho físico de um atleta. Esses produtos são proibidos por organizações esportivas porque já foi comprovado que dão uma vantagem injusta para os atletas que utilizam eles, né? E até mesmo coloca em risco a saúde dos praticantes. Então, com certeza, não é algo que compensa de ser usado. Agora, nos tipos de substâncias, nós temos os esteroides anabolizantes, que aumentam a massa muscular do corpo. Inclusive, na série que eu comentei que eu tinha assistido, tinha um cara que foi expulso do time de rugby dele porque falaram que a massa muscular dele não era compatível para fazer parte do time. E daí, umas 2 semanas depois, ele voltou com uma massa muscular muito maior da que ele tinha anteriormente. E daí pensaram, porra, não é possível que ele tenha aumentado tanto a massa em apenas 2 semanas. Mas foi por causa do uso desses esteroides. Daí também temos os hormônios, como a própria testosterona, só que no doping ela aparece de forma bem mais rápida do que o normal, né? Temos também a EPO, que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos e, consequentemente, acaba melhorando a resistência do corpo. Daí tem os estimulantes, como a cafeína. Inclusive a cafeína está bem presente, né, no nosso dia a dia. Todo mundo quase toma café, só que aqui ela aparece de forma bem excessiva, o que acaba deixando os atletas mais em alertas e resistentes ao cansaço. E daí para fechar tem os mascarantes, que são que o próprio nome já fala, né? É como se fosse uma máscara. Os agentes mascarantes são usados para esconder esses produtos nos exames. Então, os atletas lá que fazem o teste para ver se está usando doping, esses mascarantes acabam escondendo e muitas vezes passa despercebido nos testes de antidoping. Agora eu vou explicar como a dopagem bioquímica funciona no corpo, e ela funciona na real alterando processos naturais do corpo humano. Como, por exemplo, quando a gente ingere hormônios, eles aumentam a produção de proteínas. Daí tem alguns estimulantes que aceleram o sistema nervoso e substâncias como a EPO, que aumentam a oxigenação muscular. Daí tudo isso acaba gerando uma vantagem para o atleta, que obviamente não é conquistada pelo treino, mas sim pelo uso da dopagem. Nos riscos e consequências, a gente tem danos ao coração e ao fígado, que são causados pelos esteroides, que além de causar problemas no coração e no fígado, também podem gerar, como que fala, alterações constantes de humor, e também acaba alterando alguns hormônios do corpo. Daí a gente tem a EPO, que pode causar trombose e AVC, e além das consequências físicas, também tem as consequências no esporte, né? Porque os atletas que são flagrados usando o doping, eles podem perder títulos, podem ser suspensos e, consequentemente, eles prejudicam o resto da carreira deles. Para finalizar o vídeo, eu separei 2 casos bem interessantes sobre o uso de doping no esporte. O primeiro deles é do Lance Armstrong, que foi um dos maiores escândalos da história, porque ele tinha vencido o Tour da France de ciclismo 7 vezes consecutivas entre os anos de 1999 e 2005, e daí o povo começou a desconfiar, né? Porra, como que esse cara tá ganhando todo ano? Daí foram investigar e perceberam que ele estava usando doping.
Daí, como consequência, ele perdeu todos os títulos dele e acabou prejudicando o resto da sua carreira. E daí o outro caso é do Ben Johnson, que foi um velocista. Ele participou das Olimpíadas de Seul em 1988 e bateu o recorde na categoria dos 100 metros rasos, né? E daí isso foi algo que também deixou a galera toda surpresa, foi investigado e 3 dias depois foi comprovado que ele também usou doping para ganhar vantagem ali na corrida. Daí, como consequência, ele perdeu o recorde e perdeu a medalha de ouro que ele tinha conquistado.